Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Eu sou o Franz e nós vamos estar aí a próxima hora, juntos, conversando sobre Umbanda, espiritualidade, comportamento, filosofia, física e ciência. E, para começar, como sempre, agradecer aos nossos sagrados orixás, aos guias e protetores que nos assistem, para que essa hora transcorra em paz e que a gente possa, todos nós, trocar informações, trocar consciência e evoluir. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, salve, salve galera, gratidão mais uma vez pela oportunidade de estar juntos, aí caminhando rumo a uma nova consciência e vamos aí falar de Umbanda, consciência através de uma ótica jovem, né não, Paul? Boa noite, pessoal. Vamos sim fazer esse programa com essa ótica e estou muito feliz de poder participar mais uma vez com vocês aqui nesse programa. Lembrando que a nossa ideia aqui não é de ser dono da verdade, mas sim de trazer uma reflexão, né? De trazer novos pensamentos, novos pontos de vista e também de permitir que vocês participem através da nossa página no Face, dando sua opinião, dizendo o que acharam do programa, se concordam, se não concordam, se tem outros pontos de vista que podem agregar para todos que participam, que estão ouvindo o nosso programa. E a gente vai falar sobre um assunto que já tem sido muito discutido, inclusive é assunto que gera um fator quantitativo no sentido de qualidade de atendimento, que é a ética, né? Então não adianta um bom mediunismo, não adianta um bom conhecimento teológico se o médium não tem uma questão simples, que é a postura, que é a ética. Em muitos atendimentos, os próprios guias incorporados com médiuns, conscientes ou inconscientes, não importa, recebem assuntos dos mais diversos, com vários tipos de problemas até graves, e tem algumas questões que a gente vai aconselhar aí vocês para que não sejam exatamente discutidas no terreiro. Por exemplo, o que você faz quando o guia fala: minha mulher tá me traindo, né? Quando a pessoa vira para você incorporado, ou você sacerdote, você médium, e fala: minha mulher tá me traindo, meu marido tá me traindo, sabe? São perguntas que deixam um cheque aí, né, Flávio? Sim, deixam em xeque não só o trabalho, né, o atendimento, mas demonstra o grau de consciência, infelizmente, que muitas das pessoas que vão num terreiro de Umbanda como consulentes estão, né? Porque quando nós estamos num trabalho de Umbanda ou qualquer outro atendimento mediúnico, a verdade ali, a realidade, o fato é que você vai estar frente a frente com um espírito, uma consciência que está observando a criação de um patamar mais panorâmico que o seu. Analisem isso. Olha a oportunidade que é ficar frente a frente com o espírito e você vai perguntar se o seu marido está te traindo. E isso, acho que o povo vai poder falar um pouco mais depois do intervalo, que muitas vezes as pessoas vêm perguntar coisas ou pedir coisas que
não está no alcance do terapeuta, até porque são perguntas ou pedidos ou questões vazias, né? Tudo tem que ter um caminho, né, pô? Tudo tem que ter uma direção, um porquê. Tem que ter um pra quê, né? O que nós vamos fazer com isso, né? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Então, curtam aí Umbanda Consciência e Juventude, façam aí as perguntas, lembrando que a nossa feijuca tá chegando, é sábado, então vocês que ainda não compraram, entrem na nossa página, vejam aí o nosso panfleto, vai ser uma feijuca muito legal, com músicas, com pessoas, diversos tipos de crenças, para que a gente possa confraternizar. Tem que existir muito mais união entre os umbandistas e, consequentemente, as pessoas. Então, axé, até o próximo bloco. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Voltando, eu acho que, e já começando, entrando no assunto, eu acho que muitas, principalmente o Paul, o Flávio, que trabalham com terapias, mais o Paul, né, porque é uma terapia falada, tem muitos casos aí de falta de ética, ou aquelas perguntas que te deixam em xeque, né? Fala um pouco mais, Paul, o que você acha, qual que é a postura que o terapeuta, médium, enfim, precisa ter nesses tipos de situações, né? Você já teve algum tipo de situação? Eu quero começar só contando um caso de um cliente que me procurou, né? Esse cliente, ele estava fazendo um trabalho comigo por uma questão de saúde, né? De melhoria dos hábitos alimentares e físicos, né? Para melhorar a condição de saúde dele. E ele me procurou num dia com a seguinte a história, né? A esposa dele foi em algum centro, não sei nem de que linha, não é? E nesse centro disseram para a esposa dele que ele não é exatamente heterossexual, que ele talvez gosta de ser homossexual ou de ter relação com homens. E essa mulher, ela voltou para casa transtornada, né? Ela voltou totalmente transtornada e comentou isso com ele, né? E ele trouxe então essa história para mim lá. Se fosse uma pessoa que eu não conhecesse, eu poderia até entrar nessa linha, perguntar se realmente não é tal, mas é alguém que eu já sabia que não tem esse problema, né? E imagina o transtorno que gerou isso na relação. Então eu ajudei ele como se posicionar, né, em relação a ela e a própria questão, né, de entender, porque quando uma pessoa fragilizada com algum problema vai buscar uma orientação num centro, seja de Umbanda ou de qualquer linha, essa pessoa muitas vezes ela está totalmente aberta àquilo que está sendo dito para ela. Totalmente aberta significa sem filtro nenhum, né? Acreditando 100% naquilo como uma salvação para a vida dela. E ela não tem o seu próprio filtro, o seu próprio senso de se perguntar, peraí, o que está acontecendo? Eu posso confiar, não posso nessa informação? O fato dela
quando ela chega nesses lugares, né, o fato dela estar no seu pior, assim, com a autoestima lá embaixo, com a parte energética em frangalhos, contribui para esse estado de, não vou nem dizer vitimação, porque ela nem sabe que ela é uma vítima, mas de sensibilidade, né, de vulnerabilidade é a palavra. Então, é justamente isso, a pessoa está vulnerável. É exatamente isso, foi muito, muito boa essa colocação, Flávio. Então, essa pessoa que está vulnerável, vamos pensar assim, quantos de vocês já não deram conselho para um amigo que o amigo não seguiu? Não seguiu, não fez, não deu bola, não quis saber. Porque você chega lá e fala pro teu amigo, eu acho que você devia fazer tal coisa. E o amigo não tá afim de fazer aquilo, acha legal, obrigado e tal, mas não faz. Porque esse teu amigo, ele tá pensando com a cabeça dele, né? Agora, quando a pessoa chega com essa vulnerabilidade toda, e nós estamos falando então de alguém que está incorporado ou que está recebendo uma indução de uma entidade que está falando de uma forma com uma autoridade, então essa pessoa vai acreditar naquilo. E muitas vezes ela vai fazer alguma coisa que ela mesma não faria, né? Então essa vulnerabilidade, a gente que quando dá consulta tem que levar em consideração. Num processo de coaching, a gente busca ao máximo não dar conselho, mas tirar da pessoa o que é que para ela funciona, qual é a solução que ela vê para o caso dela, o que é bom para ela, né, e não o que eu acho que é ou não é. Isso num processo de coaching. Claro que é diferente de uma gira onde a pessoa está recebendo, né, uma consulta. No entanto, a responsabilidade é muito grande e a nossa preocupação com a ética é muito grande, né? Então, eu orientei o cliente a conversar novamente com a esposa no sentido de relativizar, né, de trazer para ela os fatos da vida do casal que demonstram, né, para ela que não tem nada a ver, né, em que ela poderia se basear para pensar uma coisa dessas, né, na opinião de uma terceira pessoa, né. Então, infelizmente, aí ele tem que diminuir a vulnerabilidade da esposa e diminuir a importância daquela consulta que ela recebeu. Temos aí uma outra questão que eu nem mencionei ainda, mas é importante mencionar. Pode ser que aquele guia espiritual, aquele médium, não falou nada disso para ela, mas ela entendeu assim. Porque na comunicação, e todos nós já brincamos de telefone sem fio, né? Na comunicação eu falo uma coisa, o que o outro vai entender pode ser diferente do que aquilo que eu falei. Então nós temos aí um cuidado a mais que em programação neurolinguística a gente estuda isso, que é qual é a representação interna que a pessoa faz, a representação mental, a ideia que ela põe na cabeça dela com a palavra que ela ouve, né? Então se eu falo cachorro, cada um de vocês vai pensar num cachorro diferente, né? Então cachorro sim é quase parecido, mas pode ser bem diferente. Um pode ser bem pequenininho, filhotinho, branquinho, e o outro pode ser marrom, bem grande, todo malhado, sei lá, e de uma raça totalmente diferente. Então, isso pode gerar, dependendo do contexto da frase que a palavra cachorro se encontra, uma diferença muito grande de interpretação. E aí de emoção também, né? Porque quem visualiza um arquétipo do cachorrinho pequeno, a palavra cachorro traz diversão, carinho, e quem visualiza um cachorro mais agressivo, salivando, babando, latindo, transmite medo, insegurança. Então imagina só a nossa responsabilidade, né, Flávio? Se com as palavras que a gente diz já não são bem entendidas, imagina se a gente ainda começa a colocar ideia onde não tem, né? Aí fica complicado e pode estar mudando a vida de uma pessoa, de um casal, de uma maneira que pode não ser favorável, né? Eu gosto de falar que palavras constroem, né? Palavras ditas constroem. Constrói o quê? Constrói uma oportunidade, constrói guerras, constrói a paz. Então, toda palavra que é dada, né, toda palavra que a pessoa pensa em dizer ou diz efetivamente, precisa construir alguma coisa, precisa vir com essa intenção. E a intenção, ela é pautada exatamente no amor. O quanto amor você está pondo, e assim, quando você põe amor, lembra, amor não é emoção, amor é sentimento. Então, eu vou passar amor
essa pessoa de uma forma a construir. Então, dentro da gira de Umbanda, por exemplo, no caso que o Paul falou, aquela pessoa, talvez essa moça, essa esposa, precisava de um pouco de colo e não de uma definição. Muitas das pessoas que vêm dentro do terreiro, eles precisam de colo. Então, qual que é o colo? Vamos tirar dessa dor imediata e não gerar uma outra. Entende? Então, quando você pensa em, vamos construir, tirar da dor imediata, trazer um alívio para depois definir um caminho, depois dar uma direção, é totalmente digno, é totalmente aceitável. Mas há um consenso dentro da Umbanda, infelizmente, do adivinho. Se você quer ser adivinho, vá aprender oráculo. Ponto. Vá aprender oráculo, tem várias técnicas, tem escolas, mas quando você está manifestando o espírito para a prática da caridade, lembrando que a primeira manifestação é a do seu próprio espírito. Se o seu espírito não manifesta diuturnicamente para a prática da caridade, para a prática da edificação, para a prática da construção, a sua incorporação não é legítima. Primeiro ponto, né, que a gente verifica aí. Se você não tem esse primeiro filtro, você não vai construir. E aí você começa a colocar pessoas em situações onde elas se aprisionam. Então, no caso dessa moça, provavelmente ela ficou aprisionada dentro de um trabalho, dentro de uma dor. Né? Aquele trabalho de oferenda, olha, agora você vai fazer tal coisa. Tanto que aqui, por exemplo, no Plenitude, é muito, pelo menos o que a gente ensina aqui, é muito raro passar trabalhos em pontos de forças. Por quê? Porque 1% dos casos são realmente espirituais. O resto é emocional. Sim, e o primeiro ponto de força que tem que ser trabalhado é o seu cardíaco, é o seu coração. Então, meu amigo, se você não tiver agora eu vou fazer uma brincadeira aqui com os termos, se você não tiver com as firmezas feitas no seu coração, não adianta nada você firmar nada em lugar nenhum. Quando a gente está passando uma informação, assim como o Franz falou, com amor, né, buscando o melhor para a pessoa, buscando realmente que ela encontre uma solução e não criando um problema, tem uma perguntinha que eu gosto muito, que é uma pergunta de quem realmente tem amor no coração, que é falar para a pessoa alguma coisa e depois perguntar para ela assim, o que você entendeu daquilo que eu disse? Né? E checar se a pessoa realmente entendeu aquilo que você quis passar, a mensagem que você quis passar. E para fazer isso você precisa ser humilde, né? Humilde para poder falar tudo de novo com outras palavras se a pessoa não tiver entendido o que você disse, né? E não falar para ela, nossa, você não entendeu nada do que eu falei. Não, olha, você entendeu isso, tá? Não era bem isso que eu queria dizer. Olha, o que eu quis dizer era mais nesse sentido. E com isso a gente consegue ter uma comunicação muito melhor, onde vai ter menos erro de telefone sem fio e vai ter mais amor, vai ter mais construção, vai ser mais proveitoso para solucionar alguma coisa, para começar uma nova história, né? Eu gosto de brincar nos meus atendimentos, né? Eu falo que eu sou responsável pelas palavras que saem da minha boca, não pelas que entram no seu ouvido. Mas quando a gente tem um atendimento espiritual, a gente tem que ter uma responsabilidade até um pouco maior que o terapeuta. Por quê? Porque além de tudo nós estamos mexendo com uma coisa chamada fé, né? E a fé no primeiro instante
para aquele que está sendo um bandista que vem frequentar, ou seja, que vem tomar o passe, é geralmente aquela fé por emoção. Uma fé sem um fundamento. Ela está pondo a vida ali, o problema só, e esperando total a solução daquilo que ela está vivendo. É como se o caboclo, o preto velho, o Exu fosse um médico, que ele tem uma oportunidade de fazer uma cirurgia. E essa cirurgia, ela vai determinar se você está salvo ou não. E é esse o cuidado que um umbandista tem que ter quando passa uma informação. Por quê? Porque você, além de estar mexendo com emoções, você está mexendo com crenças que vão gerar valores, que vão gerar conceitos, comportamentos. Então essa é uma coisa que os terreiros, eu aconselho muito que os terreiros comecem a ter práticas de comunicação, como a gente tem aqui com o povo. No nosso sacerdócio, inclusive fica aí o convite, o povo vai ter um módulo onde ele vai falar de comunicação. E até pro lado teológico, nem todos sabem que ali é um caboclo e veio o caboclo que está falando. Nem todos sabem qual é o significado do caboclo, né? Então, qual é o significado de algumas palavras? Então, embora a mediunização precisa ser profunda, eu acho que, além de ser profunda, ela precisa ser consciente no sentido de como eu me comunico. E é muito importante, veja como o médium se comunica no seu dia a dia, como pessoa, vamos por assim, sem estar no contexto do terreiro, e você vai ver se ele vai ter um bom ou um atendimento falho. Veja se ele tem dado palavras que constroem, e você vai ver se vai ser edificador aquele. Não tem como fugir. Quer ver um exemplo? Só para dar assim, um exemplo, uma coisa simples. Um casal tá discutindo, né? Em casa. Aí o marido fala assim para a esposa: eu não te traí. Né? Perceba o impacto dessa frase: eu não te traí. Agora perceba o impacto da outra frase: eu sou fiel a você e sempre fui. Percebe a diferença quando a gente está fazendo uma comunicação construtiva? Se nós estamos dizendo eu sou fiel e sempre fui, eu não estou dando a ideia, nem sequer a possibilidade da ideia de traição. Se eu estou falando para a pessoa eu não traí, a pessoa tem que pensar na traição para depois tirar a traição da cabeça dela, colocar um X em cima, para daí entender aquilo que não aconteceu. Exatamente. Fica uma comunicação em cima do negativo. A comunicação em cima do negativo gera ideias na cabeça da outra pessoa que nem sempre são boas. E nem sempre o significado traição é a mesma coisa para os dois. Isso também. Né? Então, fica aí essa discussão. A gente vai falar um pouco mais após o intervalo. Até mais. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes.
Voltando então, Umbanda Consciência e Juventude, lembrando da nossa página, o CJ no Face, a nossa feijoada que vai ser no sábado a partir da 12:30. Então todos vocês estão convidados, tragam as suas famílias para que a gente possa ter essa tarde aí de muita alegria e descontração e confraternização, né? Uma coisa que a Umbanda precisa muito demais confraternizar para que troquem experiências, troquem costumes, valores e a gente possa fazer uma religião mais forte. E se você é que nem eu, um bandista vegetariano, vamos ter a opção vegetariana. Essa não é desculpa para você vir confraternizar conosco, escutar música de primeira qualidade e comer uma comida aí que vai te satisfazer, sem abalar quem você é, o que você acredita e sempre em prol de um ideal maior que é a sustentabilidade aí da nossa casa. Legal. E voltando a falar da ética, Flavinho, você tem algumas... É claro, né, que a gente tem algumas técnicas para falar de energia, para falar de mediunização, para falar do que a pessoa está irradiando e manifestando no seu dia a dia. Como que é a tratativa? Como que você sugere a tratativa energética do chakra laríngeo, que vai de encontro direto com essa questão do que como eu me comunico, o que eu estou falando, né? Vem desse chakra laríngeo. Bom, energeticamente falando, a gente observa uma disfunção do chakra laríngeo quando ele está desalinhado com os chakras superiores, né? E não só com os superiores, mas com os dois de baixo. Isso indica que a pessoa ou ela fala o que ela não pensa, ou ela pensa o que ela não fala. Então, sempre que o que você pensa e o que você sente não estão alinhados com o que você fala, isso gera uma disfunção energética nesses centros, e isso pode se manifestar de várias formas, né? Desde o grau de abertura, do raio de abertura do chakra, até a velocidade de rotação. E para quem consegue acessar essas informações, fica muito claro observar uma pessoa que está pensando uma coisa e falando outra, ou vice-versa, né? Isso é uma agressão para os nossos campos eletromagnéticos, para os nossos corpos mais sutis, principalmente para o nosso mental e para o nosso emocional, porque se você está pensando uma coisa, sentindo outra e falando uma terceira, poxa, imagina como não estão aí os seus campos eletromagnéticos. E inclusive tem uma historinha, né, uma parábola, se é verdade ou não, aí vai além do meu conhecimento, mas ele nos convida a fazer uma reflexão muito interessante. Num período remoto, onde a humanidade estava num grau consciencial mais elevado do que nós estamos e fomos decaindo, e aí quem tiver curiosidade pode estudar sobre o período da Atlântida, nós enxergávamos esses campos, né, eletromagnéticos em volta da pessoa. E um dos motivos do nosso campo visual ter ido se fechando foi a decepção, porque a gente via as formas, né, as geometrias no campo eletromagnético de quem estava à nossa frente indicando uma coisa, e as palavras da pessoa indo para um sentido completamente oposto. E aí, para proteger a nossa psique, para proteger o nosso emocional, nós fomos fechando essa capacidade de ver as formas pensamento, ver essas emoções sendo plasmadas no campo eletromagnético. Então, é uma forma daí da gente voltar a nos equilibrarmos e subir degraus na evolução da consciência, é realmente você estar alinhado com o que você pensa, o que você sente, e falar só aquilo que deve ser falado, observar aquilo que deve ser observado. Acho que isso é muito, muito importante. Muito bom. Então, basicamente, não é reação, não é opressão, e sim desenvolvimento, né? Clareza e, acima de tudo, honestidade. Honestidade com você mesmo, né, cara? E acho que é isso uma das coisas que faz a nossa equipe, né, os pilares aqui do Instituto Plenitude, faz a gente ter uma
um aterramento, uma força bem interessante. Porque se eu tiver em desarmonia com o Franz ou com o Paul, eu vou falar o que eu estou pensando de forma aberta. Isso é muito importante. O que não pode é eu no meu ambiente de trabalho, ou na minha família, ou na minha diversão, é eu cumprimentar o cara, dar um aperto de mão, abraçar ele, dar um beijo no rosto e tá sentindo coisa diferente, tá pensando coisas diferentes, né? Esse é o ponto de partida para muitas disfunções energéticas. E quando a gente fala de ética, entra muito nesse sentido, entra muito no sentido do amor, que é qual que é o primeiro grau do amor? O primeiro degrau que a gente ainda não conseguiu alcançar para chegar no topo, o respeito. Então, quando eu não falo o que eu penso, ou não sinto o que eu falo, eu estou faltando com respeito com a comunicação, com aquele que está recebendo a informação. E faltando com respeito para com você mesmo, né? Eu vou dar um exemplo. O quão é importante a pessoa, ela tem que estar bem resolvida com ela mesma. Ela tem que estar bem resolvida. Ela tem que gostar do que ela está fazendo, da onde ela está, de quem ela é. Vai para um terreiro, goste daquilo, esteja bem resolvido com aquele ambiente, vá querendo estar lá. Nós estamos falando de ética. Eu, como terapeuta holístico vibracional, não posso me dar o direito de deixar a oportunidade dessas de falar sobre a energia sexual e como a energia sexual ela é um tabu e é um ponto divisor de águas quando se fala de uma terapia vibracional. Porque a nossa energia sexual, a libido, ela é a base de tudo, ela é a vontade de viver. Então, nas terapias energéticas vibracionais, mais cedo ou mais tarde, o terapeuta vai ter que aprender a lidar com essa energia, estimular essa energia no seu paciente, desbloquear os pontos onde essa energia está sendo bloqueada, sem ser uma figura sexualizada. Mas para isso acontecer, ela tem que estar bem resolvida com ela mesma. Ela tem que saber muito bem o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela é, o que ela não é, o que ela está vivendo no momento. Senão vira uma grande confusão, uma grande bola de neve, e isso pode atrapalhar não só o terapeuta, como a pessoa que está sendo atendida. Em vez dela sair lá melhor, com mais vontade de viver, ela vai sair com a cabeça completamente confusa. Então, fica aí a dica: antes de você assumir qualquer postura terapêutica ou, enfim, com qualquer mediúnica também, você tem que estar muito bem resolvido com relação a quem você é, o que você gosta, o que você pode ou não fazer, dentro das leis de Deus num primeiro momento, e num segundo momento dentro das leis dos homens, que são as leis que regem o convívio social. Não, e lembrando, foi muito pertinente entrar nesse assunto, porque infelizmente ainda só se aborda troca de energia de forma sexualizada, né? Sendo que todos os chakras, quando você está pensando, quando você está desenvolvendo um trabalho em grupo, quando você está conversando, quando você está confraternizando, é a mesma troca de energia que você tem quando você está efetivamente fazendo sexo. O ponto é que simplesmente está em um outro nível. E esse é o grande desafio para um bom terapeuta vibracional, quem trabalha manipulando energias, é você aprender a desbloquear e estimular essa energia no seu paciente, sem ter uma postura, um arquétipo sexualizado. Porque a energia sexual, ela não tem a ver com a prática sexual propriamente dita. Ela é da onde afloram todas as suas intuições, as suas habilidades, as suas qualidades. Então, afinidades, né? E afinidades. Esse é o grande desafio, né, do terapeuta holístico vibracional. Fica aí a minha dica para você que está enveredando nesse caminho. Estude, estimule,
seja feliz você sexualmente dentro de você, para você entender essa energia e aprender a trabalhar ela fora do contexto sexual. Agora imagina que você pudesse realmente enxergar todas as energias que são trocadas quando você está se comunicando, seja corporalmente, seja mentalmente, seja verbalmente com uma outra pessoa. Exatamente. E eu acho que a gente não consegue visualizar todas essas energias porque boa parte da psique das pessoas não está preparada, né? Isso pode causar um dano muito grande. Aí eu vou me usar como exemplo. Minha companheira ela é massagista. A massagem, ela cria um laço de intimidade entre o terapeuta e o paciente. Imagina uma pessoa que namora com uma terapeuta que não está preparado para isso, entendendo esses laços de afetividade que ela cria com todo mundo que ela atende. Se a pessoa está num sistema de crenças cartesiano, newtoniano, defendendo a sua propriedade, não, ela é minha, e vai tudo por água abaixo. Em vez de você evoluir como casal, não, vai tudo por água abaixo. Então, essa é uma questão que quando se fala de ética, mais cedo ou mais tarde você vai ter que, meu querido irmão, meu querido pai de santo, você vai ter que esbarrar aí nesse degrau, e se tiver algo não resolvido dentro de você, aí você vai ter que resolver, se aceitar, muitas vezes até se perdoar. Quando a gente entra nesse tema da sexualidade, fica parece que a gente começa a falar de limites e de barreiras, né? E a impressão que a gente tem é de que o tema sexualidade na sociedade não é um tema bem resolvido, né? Então as pessoas não lidam com a sexualidade de uma maneira natural, de uma maneira harmoniosa e amorosa. A gente vê isso na forma como a relação sexual é ensinada para as crianças, né? Muitas vezes não se fala absolutamente nada para as crianças sobre isso, elas vão descobrindo por elas mesmas, mas dificilmente se conta para uma criança que, olha, a relação sexual é uma coisa natural, é uma coisa harmoniosa, é uma troca de amor num nível físico. Né? É o ato mais prazeroso que existe, né, na face da Terra. Deveria ser talvez a primeira coisa a ser ensinada, como você acessar isso de forma divina. E como você praticar isso de forma divina e não de uma forma negativada, ou seja, né, com pessoas que vão estar trocando com você em vários níveis, né, essa energia, e de uma maneira que é construtiva, positiva e boa para as duas pessoas que estão se envolvendo, né? Então, quando a gente vê que muitas vezes a criança não recebe, eu pelo menos nunca recebi quando criança nenhuma educação nesse sentido. Talvez hoje as crianças já recebam mais. E hoje as crianças têm um acesso à internet que eu não tinha quando criança. Então, a informação ela vinha da onde fosse, né? E acessando a internet... Nem existia a internet, nem existia. Né? Quando a gente era criança, eram aqueles livros que estavam na estante do pai, que passou de geração. Era enciclopédia, usava-se enciclopédia, né? Física. A Barça. A Barça. Então assim, por aí a gente vê, né? Essa geração, a minha geração, não recebeu essa educação, assim, na maioria das vezes, e nem na adolescência e nem nunca. Ou seja, isso foi aprendido na medida em que a gente vai acertando e errando, né? E essa talvez seja uma forma de aprendizado, mas não sei se é a melhor. De qualquer modo, quando a gente vê como que hoje as crianças e os adolescentes recebem informações a respeito desse assunto, muitas vezes com tabus muito grandes, com aspectos até mesmo de religiões que não pode falar, não pode fazer, não pode sentir. Não, a pessoa não pode sentir, né? Porque se ela sentiu, ela já está no pecado. Se ela pensar, então, pronto, né? E aí começam os limites disso tudo. E isso não ajuda, né? Não ajuda o adulto a se relacionar com essas energias que
que o Flávio colocou tão bem, né? Que é uma energia básica que, né, gera o movimento, a criatividade, a expansão. E nós estamos, falando da Umbanda especificamente, nós estamos deixando de discutir assuntos sérios como a sexualidade. A gente fala de ponto de Umbanda, a gente fala de ponto riscado, a gente fala de orixá, a gente fala de caboclo. Só que em poucas vezes, acho que do começo da Umbanda, do começo da minha Umbanda, que eu tô com 31 anos, uns 25 anos, né, que eu pratico Umbanda, ou assistido, ou da forma atuante, não se tem conselhos nacionais de Umbanda para discutir qual a posição da Umbanda com relação à sexualidade, qual é a posição da Umbanda com relação às drogas, qual é a posição da Umbanda com relação às leis, qual é a posição da Umbanda com relação ao governo, quais as estruturas que a Umbanda tem para estar dentro desse contexto atuante e efetiva. E quando a gente fala de ética, para que a gente tenha uma ética, a gente tem que ter discussões para saber o que é ético, o que não é ético, quais são os caminhos a ser tomados de fato. Então, tá muito, infelizmente ainda, e eu sei, graças a Deus, que isso vai mudar. Um bandista não discute coisa séria. Sexualidade é uma coisa séria. Porque você não tem na sociedade hoje grupos que discutem espirituais que discutem a sexualidade de uma forma aberta. E é importante porque não adianta eu falar e tentar esconder debaixo do tapete que o menininho e a menininha que entra no terreiro não vão se olhar. Com certeza. E aproveitando esse assunto, fica um recadinho aí pros irmãos de fé, os pilantras aí, fica um recado que, meu querido, guia de lei não chaveca ninguém. Guia de lei não dá em cima de consulente. No máximo, dentro do mistério dele, ele pode fazer um elogio respeitoso para, a partir daquele elogio, desbloquear coisas, fluidos energéticos nos campos vibracionais da pessoa, na psique, principalmente no emocional. Mas guia de lei não chaveca ninguém. E aí esses assuntos não são bem discutidos na base quando afloram, porque tem entidades que estimulam os chakras, por exemplo, sexuais. Preto velho, a preta velha. Você acha que é o Exu, irmão? Vá ler Umbanda, vá conhecer Umbanda. Quem estimula é preto velho e preta velha. São os guias espirituais que mais próximos estão da Terra, que estão alinhando. Então a postura do preto velho, da preta velha, ela vem curvada, senta num banquinho mais baixo, não é porque tá ruim, o espírito tá ruim, tá velho, não consegue andar, não, porque ele tá fazendo aterramento energético. E quando eu falo de aterramento, eu falo diretamente do chakra sexual. E fazem isso sem você perceber, de forma muito respeitosa, respeitando o seu espaço, respeitando a sua psique e respeitando o seu momento de estar ali no congá de frente para o altar. Então, meu querido irmão que vai no terreiro buscando consulência, se em qualquer terreiro, em qualquer lugar do mundo, se você chegar lá e o guia virar para você, minha querida irmã, e falar: tá gostosa hoje, hein, fia? Desconfie. Desconfie, porque ali é um médium mal resolvido. Exatamente. Por isso que a gente precisa discutir aí alguns preceitos, discutir aí algumas necessidades, discutir algumas formas algumas éticas
de forma ampla e globalizada, para que a gente possa se posicionar. A gente reclama muito, porque os evangélicos, porque os católicos, porque os espíritas. Gente, o pessoal, eles estão na nossa frente e nos cobram muito e nos punem muito. E eu não tô falando de crença, não tô falando que orixá, de Deus, de divindade, não tô falando isso, tô falando de comportamento, porque eles têm, até pelo fato de terem livros fundamentadores, eles têm aí conversas sérias sobre sexualidade. Eles têm uma posição, pode ser para aqueles que... Dentro da consciência dele, dentro da faixa vibracional que eles estão, eles conversam abertamente. Exatamente, e conseguem colocar uma posição, se posicionar perante a sociedade. Olha, a minha igreja se posiciona dessa forma. Por quê? Porque a gente se apega a isso. Não vejo. Se tiver, ponha na página para que a gente possa conhecer e divulgar. Grupo de jovens umbandistas. Não vejo grupo de casais umbandistas. Não vejo uma movimentação para que a gente consiga acolher os jovens, os casais. Nós queremos que a nossa religião seja respeitada e os casamentos sejam muito bem elaborados dentro do nosso terreiro, mas não falamos de casamento. Olha que coisa absurda. A gente quer executar a cerimônia, sendo que a Igreja Católica, há 1000 anos luz de nós, tem encontro de casais, tem encontro dos padrinhos, tem o curso, eles dizem esse nome, o curso para casal. O padre conversa com as pessoas que estão indo para casar. E aí fica aí até uma ideia, né? Se você, meu querido ouvinte, acha que realmente está faltando isso, manda um e-mail aí para o nosso Instituto Social e Cultural Plenitude. Quem sabe se tiver um número significante de e-mails, a gente até não cria uma vivência umbandista para casais aqui no Plenitude. Há um tempo atrás, a gente conversando aqui com o Paul, ele se pôs à disposição para falar isso de casais. A gente tem pensado em desenvolver essas estruturas, porque é muito importante, né, Paul? É muito importante ter um fórum que tenha seriedade, que tenha confiança, em que as pessoas possam abrir o seu coração, as suas angústias e encontrar respostas, né? Isso é feito em grande parte na gira, claro, mas pode ser feito também em grupos, né? de encontros onde se discute com mais tempo as questões individuais de cada um, né? A gente procura até nesse programa de rádio fazer um pouco isso, né, Franz? Discutir situações de casais ou situações as mais diversas dentro do tema, mas é claro que é diferente numa participação em grupo. Exato, até porque cada terreiro é uma comunidade. Então, quem é que é a comunidade do terreiro? É a mesma paróquia da igreja. São pessoas do bairro que talvez se conhecem. Mas muitas vezes a gente acredita que semelhante atrai semelhante, eles também. E por conta disso, os fiéis católicos, o padre promove um grupo de discussão onde são colocados assuntos importantes em pauta. Dentro, é claro, da consciência, da faixa vibratória, do que aquela religião prega. Mas é importante que a Umbanda faça isso também. O seu terreiro é a comunidade, é o cara que mora na esquina,
é o cara que tem a vendinha, é aquela família que vem junta. Pô, e tem muitas questões que o trabalho energético precisa de um complemento, que é o trabalho de amparo, isso chama acolhimento. Então, o fato da pessoa vir no seu terreiro para passar, para tomar um passe, não quer dizer que o seu terreiro está acolhendo ela. O seu terreiro só está acolhendo ela quando, de duas uma, ela tem a consciência e ela quer entrar para essa corrente, ou que sejam criados grupos de bate-papo com assuntos diversos, por exemplo, sexualidade, por exemplo, drogas, por exemplo, melhorias para o bairro. Os terreiros de Umbanda estão marginalizados porque não são e não se colocam como templos responsáveis por aquele ambiente. E aí é uma coisa que todos nós precisamos aprender. Por ser um templo, é responsável por aquela comunidade. Pô, eu preciso me posicionar com relação ao meu bairro, com relação às pessoas, com relação aos problemas do bairro. Faz aí um teste, convide aí as pessoas do seu bairro, vendedores, pessoas que movimentam aí a parte financeira, a parte de socialização do seu bairro, para um bate-papo, e se posicione sem medo. E aí você vai ver que algumas questões podem ser resolvidas, e é claro, a voz do sacerdote vai ser escutada, mas se posicione como tal. Beleza? Então fica aí a nossa discussão. Vamos conversar mais. O CJ, entre na nossa página do Face, converse com a gente, traga ideias aí para que a gente crie esse fórum. Eu vou inclusive fazer uma proposta para vocês. Vocês vão pôr a sua ideia para que a gente possa criar, te chamar, você umbandista, você sacerdote, você ouvinte, para discutir assuntos que o seu terreiro, que a sua religião nunca discutiu. Sexualidade, drogas. É muito fácil falar, não, a droga é ruim, mas e aí? O que são enteógenos? O que são alucinógenos? O que é a Umbanda? Como a Umbanda se posiciona com relação a isso? Entende? Então, assuntos assim. Beleza? Vamos fazer um breve intervalo, já estamos de volta. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Voltando então, o que você pode dar de dica aí para que a gente possa melhorar a comunicação e, consequentemente, manter a nossa ética de uma forma ordenada e equilibrada? Então, o que é importante para nós, assim, esse fórum de discussão aqui no rádio é muito bom, né? A gente traz esses assuntos para reflexão, que nos faz pensar nós mesmos em como que nós atuamos em cada momento e o que nós temos a melhorar, e acredito que também com cada um, né? Para que a gente possa colocar alguma coisa em prática, o mais importante é ter um objetivo claro. Então,
se a gente quer montar um fórum, a gente precisa ter um objetivo claro para que é esse fórum, onde que a gente quer chegar e como que isso vai se organizar. Tá? É muito importante estabelecer metas, estabelecer uma clareza do que se quer fazer e para que isso vai ser feito. Tá? Então, cada um pode, dentro, né, do seu próprio espaço, estabelecer aí um objetivo individual, né, sobre a sua evolução pessoal. Como que eu posso eticamente evoluir no meu trabalho, dar um passo à frente, o que mais eu posso fazer para que eu me sinta ainda mais ético, para que eu me sinta ainda mais respeitoso, ainda mais pleno de amor incondicional, de amor puro, né, nas minhas comunicações, nas interações sociais, sejam elas de profissional, familiar ou religiosas, né? Então, eu me questionando e colocando um objetivo desse para mim, eu consigo dar esse passo. Muito bom, Paul. Da minha parte, fica aí a questão da honestidade, a honestidade interior. E a partir de uma relação honesta com a sua centelha divina, todas as suas atitudes vão ser éticas, né? Então, se aceite, se perdoe e seja honesto com o ambiente que você está, com a farda que você está vestindo, com a intenção que você se propôs. Vou fazer aqui uma breve brincadeira, mas que vai fazer vocês pensarem nisso que eu disse. Por exemplo, hoje a minha vontade íntima, minha vontade do Flávio é que você vá na nossa feijoada no sábado, mas nem porque essa é minha vontade eu não posso falar que Oxalá só vai abençoar os seus caminhos se você for na feijoada do Zé no sábado. Percebe o que eu quero dizer com relação a ser honesto e entender o momento de ser você, o momento de ser a farda, a instituição, enfim, a ordem, o arquétipo, a máscara, a persona que você está se propondo a representar ali, seja do médium, do terapeuta, do marido, enfim. Então, meus irmãos, sejam honestos com vocês. Muito bom, falou tudo, os dois falaram muito bem, falaram tudo. E da minha parte fica um grande abraço para todos vocês que nos escutaram. Fica a dica para tomar cuidado, vamos discutir assuntos sérios dentro da Umbanda para que a Umbanda possa se posicionar com ética, mas para ter ética precisa ter uma posição, precisa ter uma formação prévia, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, nossa feijoada no sábado, espero todos vocês lá, axé. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.